E aí, pessoal? Preparados para mais um livro do dia? Preparadíssimo. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vou te falar, é um daqueles que deixa a gente de cabelo em pé. A não violência. A não violência, né? Parece simples, mas olha, a gente vai ver que não é bem assim. Para me ajudar a desvendar esse mistério todo, eu tenho aqui um experto no assunto. Tá bom, né? O livro que vai guiar nosso papo hoje, A Não Violência, uma história fora do mito, do Domenico Losurdo. Esse livro é fantástico, um verdadeiro mergulho na história da não violência com todas as suas nuances e contradições. E já aviso, preparem-se para ter suas ideias sobre pacifismo completamente chacoalhadas. O Losurdo não alivia, não. Ele vai fundo na história, mostrando como a não violência foi utilizada muitas vezes de forma controversa ao longo dos séculos. A gente vai viajar no tempo, entender como a não violência se entrelaçou com a política, com a sociedade, com a guerra. E vamos ver como essa ideia foi abraçada, distorcida, manipulada. E para você que quer ir ainda mais fundo nessa conversa, não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Livro do Dia. Lá você encontra conteúdos exclusivos, debates aprofundados. E pode continuar essa conversa com a gente, trocar ideias, mandar suas perguntas. Vamos voltar aqui pro livro. O Losurdo começa falando da Primeira Guerra Mundial, que ele considera um divisor de águas na forma como a galera enxergava a não violência. É verdade. Antes da guerra, muitos intelectuais, como a Marianne Weber, tinham uma visão quase romântica do conflito. Viam a guerra como uma experiência purificadora. Uma espécie de faxina na alma, né? Uma chance de recomeçar, de construir um mundo melhor. Exatamente. Mas aí veio a Primeira Guerra, com toda a sua brutalidade, com a sua carnificina. E essa esperança de um futuro mais pacífico se estilhaçou. Foi uma decepção colossal. A guerra, que era vista como um instrumento de renovação, se revelou uma máquina de destruição. E aí, a não violência individual começou a ganhar força. As pessoas começaram a questionar: será que a violência institucionalizada, a guerra, era realmente o caminho para alcançar a paz? E essa mudança de perspectiva influenciou diretamente o movimento pacifista americano. Já vinha crescendo na época, né? Principalmente com a luta pela abolição da escravidão. E aí o Losurdo traz um capítulo super interessante sobre o dilema dos abolicionistas americanos. Eles defendiam a abolição pacífica da escravidão, mas e quando se deparavam com a violência dos escravagistas? Como manter a coerência pacifista diante da barbárie? O Losurdo usa o exemplo do Charles Stearns, um abolicionista que inicialmente era contra qualquer tipo de violência. Mas depois da crise no Kansas, com os ataques brutais aos abolicionistas, ele muda de posição. Ele acaba justificando o uso da força contra os escravagistas. Comparando-os, inclusive, a animais selvagens. A gente vê como a linha entre a não violência e a violência pode ser tênue, né? E o Losurdo explora isso com maestria no livro. Ele nos mostra que a não violência não é uma ideia estática, pronta e acabada. É um conceito complexo que se transforma ao longo da história. E por falar em transformação, o Losurdo também analisa a trajetória do William L. Garrison, um dos líderes do movimento abolicionista americano. O Losurdo começa condenando qualquer tipo de violência, mas com o tempo ele passa a defender a revolta dos escravos. Ele reconhece que, em certas circunstâncias, a violência pode ser um instrumento de libertação, um meio de romper com a opressão. É uma mudança radical de perspectiva que nos mostra como o debate sobre a não violência é cheio de nuances. E quando a gente fala de não violência, não tem como não pensar em Gandhi, né? Um dos maiores símbolos do pacifismo mundial. E o Losurdo, mais uma vez, nos surpreende. Ele apresenta um Gandhi diferente daquele que a gente está acostumado a ver nos livros de história. Eu confesso que fiquei chocado quando li que o Gandhi chegou a celebrar a vitória militar do Japão sobre a Rússia. Pois é. O Losurdo mostra que o Gandhi, antes de se tornar um pacifista radical, teve uma fase em que ele até justificava o uso da violência. Ele argumentava que a violência era um mal necessário em determinadas situações, utilizando até argumentos darwinistas para defender a ideia da luta pela sobrevivência. É fascinante como o Losurdo desconstrói a figura do Gandhi, mostrando que ele era um ser humano complexo, cheio de contradições. E essa desconstrução nos faz repensar tudo o que a gente pensava sobre a não violência. O Losurdo nos convida a olhar para a história com um olhar crítico, sem cair em idealizações ou simplificações. E essa análise crítica se estende também à figura do Martin Luther King Jr., outro ícone do pacifismo. O Losurdo traça um paralelo interessante entre Gandhi e King, mostrando as semelhanças e diferenças entre suas lutas. Ambos defendiam a desobediência civil como forma de resistência, mas enfrentaram críticas e desafios dentro dos próprios movimentos que lideravam. O King, por exemplo, foi criticado por alguns líderes negros, que o acusavam de provocar violência policial com seus protestos. Mas o King rebatia essas críticas, argumentando que a culpa pela violência não era dos manifestantes, mas sim do sistema opressor que gerava a violência. E
ele foi além da luta pelos direitos civis. O Kim também se posicionou contra a Guerra do Vietnã, denunciando o imperialismo americano e a violência da guerra. O Losurdo mostra como o ativismo do Kim se expandiu para além da questão racial, abraçando uma luta mais ampla pela paz e pela justiça social. E essa luta, muitas vezes, se deparava com a manipulação da não-violência como instrumento de poder. É isso que a gente vai discutir no próximo bloco. O Losurdo vai nos mostrar como a não-violência foi utilizada principalmente durante a Guerra Fria para justificar intervenções, golpes de Estado. E como essa manipulação continua acontecendo nos dias de hoje. Fica ligado que a conversa está só começando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Livro do Dia, para continuar essa discussão com a gente. A gente estava falando dessa manipulação da não-violência, né? Como ela foi usada como um instrumento de poder. Uma ferramenta política, né? Exatamente. E o Losurdo usa vários exemplos para ilustrar isso. Um deles é o caso do Tibete. O Tibete, né? É aquele exemplo clássico da resistência pacífica contra a China. Pois é, mas o Losurdo coloca essa narrativa em xeque. Ele mostra que a sociedade tibetana, antes da invasão chinesa, já tinha suas próprias formas de violência, suas próprias contradições. E que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, financiaram a guerrilha tibetana. Exatamente. Ou seja, a história não é tão simples, tão preto no branco como a gente costuma ouvir por aí. E o Losurdo vai além, né? Ele fala das revoluções coloridas, que aconteceram no leste europeu e em algumas repúblicas soviéticas. As revoluções coloridas, um capítulo fascinante da história recente. E polêmico, né? Porque elas foram apresentadas como movimentos pacíficos de resistência contra regimes autoritários. Mas o Losurdo argumenta que essas revoluções, na verdade, foram orquestradas pelo Ocidente. Pra quê? Para derrubar governos que não se alinhavam aos interesses dos Estados Unidos e da Europa. E ele usa a Revolução das Rosas na Geórgia como exemplo, né? Sim, a Revolução das Rosas é um caso emblemático. O Losurdo mostra como a mídia ocidental construiu uma imagem romantizada do Saakashvili. Que era o líder da oposição na Geórgia, né? Isso. Ele foi apresentado como um herói da democracia, um defensor da liberdade. Mas o Losurdo mostra que o Saakashvili, depois que assumiu o poder, implementou políticas autoritárias e repressivas. Ou seja, a não-violência foi usada como fachada para legitimar um golpe de Estado. O Losurdo nos faz questionar as narrativas dominantes, as versões oficiais da história. Ele nos convida a pensar criticamente, a buscar diferentes perspectivas. E a gente vê que essa manipulação da não-violência não é coisa só do passado, né? Ela continua acontecendo nos dias de hoje. É verdade, a gente vê isso em conflitos ao redor do mundo, em disputas geopolíticas, em guerras de informação. E a gente precisa estar atentos para não sermos manipulados por essas narrativas. Para não cairmos na armadilha de apoiar causas que, na verdade, não são tão justas quanto parecem. A gente precisa ter um olhar crítico, questionador, para conseguir discernir o que é real do que é manipulação. Mas, voltando um pouco para o livro, o Losurdo também fala da relação entre a não-violência e o desenvolvimento econômico, né? Sim, ele compara as visões de Gandhi e Lenin sobre o progresso material. Duas figuras emblemáticas do século XX com ideias bem diferentes sobre como alcançar uma sociedade melhor. O Gandhi, como a gente sabe, era um crítico da modernidade. Ele via o desenvolvimento industrial como uma forma de violência, de exploração da natureza e do ser humano. Ele defendia um retorno a uma vida mais simples, mais próxima da natureza, com foco na autossuficiência e na comunidade. Exatamente. Já o Lenin, por outro lado, acreditava que o desenvolvimento das forças produtivas era fundamental para libertar a classe trabalhadora da opressão. Ele via tecnologia e industrialização como ferramentas para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Duas visões bem diferentes, né? E o Losurdo analisa as duas com profundidade, mostrando os pontos fortes e fracos de cada uma. Ele não tenta impor uma visão como a certa, né? Ele apresenta os argumentos, as contradições e deixa o leitor tirar suas próprias conclusões. É isso que faz o livro ser tão instigante. Ele nos coloca para pensar, para questionar, para ir além das respostas fáceis. E ele vai além, né? Ele discute a viabilidade da não-violência em um mundo com ameaça nuclear pairando sobre nós. Uma questão crucial, né? Afinal, como garantir a paz em um mundo onde destruição total é uma possibilidade real? O Losurdo argumenta que a corrida armamentista, a lógica da guerra, são incompatíveis com a ética da não-violência. Ele defende um movimento antimilitarista global, forte e organizado, para pressionar os governos a buscarem soluções pacíficas para os conflitos. A gente precisa desmantelar essa lógica da guerra, essa cultura da violência
violência que permeia a nossa sociedade. E o Losurdo nos mostra que isso é possível. A gente tem exemplos históricos de movimentos pacifistas que conseguiram mudar o rumo da história. Mas essa mudança não acontece da noite pro dia, né? Exige persistência, coragem e criatividade. E muita gente disposta a lutar por um mundo melhor. Um mundo onde a paz não seja só uma utopia, mas uma realidade. E você que está acompanhando a gente, o que acha? A não violência é uma utopia ou uma possibilidade real? Deixa seu comentário, compartilha sua opinião com a gente lá no canal do YouTube do Livro do Dia. A gente quer ouvir você. E no próximo bloco a gente encerra nossa análise da obra A Não Violência, uma história fora do mito, com as conclusões e as provocações finais do Losurdo. Fiquem ligados. Chegamos então à parte final do nosso mergulho no livro A Não Violência, uma história fora do mito. E aí, o que fica na cabeça depois dessa viagem toda? O Losurdo nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar. Será que a utopia de um mundo sem violência é realmente possível? É a grande questão, né? A gente viu como a não violência é um feito complexo, cheio de nuances, de contradições. E o Losurdo nos provoca a pensar, será que essa utopia é viável? Será que a gente consegue, de fato, construir um mundo sem violência? E ele não dá uma resposta pronta, né? Ele nos convida a refletir, a questionar. A gente viu como a não violência foi utilizada ao longo da história, né? Às vezes de forma genuína, às vezes como instrumento de poder, de manipulação. A gente viu como a história da não violência é cheia de paradoxos e dilemas. E o Losurdo nos alerta para não cairmos em idealizações, né? A não violência não é uma fórmula mágica, uma solução pronta para todos os problemas. Um caminho, né? Um caminho que exige esforço, persistência, coragem. E lucidez, né? Para não sermos enganados, manipulados por aqueles que usam a não violência como fachada para seus próprios interesses. E o Losurdo também nos lembra que a violência não se resume só à força física, né? Exatamente, a gente tem a violência simbólica, a violência estrutural, a violência econômica. A violência se manifesta de muitas formas, né? E a gente precisa estar atento para combater todas elas. E para isso a gente precisa de um olhar crítico, né? Um olhar que questione as narrativas dominantes, as estruturas de poder. Um olhar que busque a justiça social, a igualdade, a liberdade. E que não tenha medo de lutar por um mundo melhor. O Losurdo nos deixa com essa mensagem, né? A luta por um mundo sem violência é um desafio constante, mas é um desafio que vale a pena. E é uma luta que precisa ser travada em todos os níveis, né? Individual, social, político. A gente precisa mudar a nós mesmos, mudar as nossas relações, mudar as estruturas da sociedade. É um processo longo, árduo, mas é um processo necessário. E o Losurdo nos dá esperança, né? Ele nos mostra que a mudança é possível. A gente viu exemplos históricos de movimentos pacifistas que conseguiram transformar a realidade, que conseguiram romper com a lógica da violência. E esses exemplos nos inspiram, né? Nos mostram que a gente também pode fazer diferença. Que a gente pode construir um futuro mais justo, mais pacífico, mais humano. O livro A Não Violência, uma história fora do mito, é um convite à reflexão, à ação, à transformação. É um livro que nos tira da zona de conforto, que nos instiga a questionar, a buscar novos caminhos. E a gente espera que essa nossa conversa tenha contribuído para essa busca, né? Que tenha despertado em vocês o desejo de construir um mundo melhor. Um mundo onde a paz não seja só uma utopia, mas uma realidade. E para continuar essa conversa, para aprofundar o debate, a gente convida vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, o Livro do Dia. Lá a gente tem vídeos, debates, entrevistas, tudo sobre livros e ideias que transformam. É isso aí. Se inscrevam no canal e participem da conversa. A gente se encontra por lá. Valeu!